Bom dia! Vamos dar então início ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo de hoje. Nós estamos no capítulo 9, item 7, a paciência. Deixa eu só ver aqui. Isso mesmo. Então, vamos fazer uma prece, agradecendo a Deus por mais um dia de vida, agradecendo pela oportunidade de estudarmos, de aprendermos com os ensinamentos de Jesus a melhor forma de viver e que cada dia possamos dar um passo à frente no caminho nesse caminho da evolução espiritual. Muito obrigada por todos os recursos materiais e espirituais que temos à nossa disposição. Que assim seja. Então vamos lá. Capítulo 9, item 7. A paciência. Um espírito amigo, Havre, 1862. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes, mas ao contrário, bendizei ao Todo-Poderoso que vos marcou pela dor neste mundo para a glória do céu. Quando nós olhamos para isso, para esse conselho do ponto de vista da nossa vida material, parece muito estranho e muito difícil, inclusive, a gente pensar em agradecer, bendizer pela dor. Porém, se nós observarmos tudo que nós sabemos sobre a verdadeira vida, a vida eterna, a vida espiritual, a vida que não acaba, e olharmos deste ponto de vista, nós vamos ver que faz sentido. Porque quanto mais nós vivenciamos situações difíceis e superamos, maior a mais passos nós damos em frente nesse caminho da evolução espiritual, que é o objetivo de tudo, Nós não viemos na Terra, nós não viemos nessa encarnação terrena para ter apenas momentos de alegria, de prazer. Isso seria uma encarnação desperdiçada, porque se nós estamos aqui no planeta Terra neste momento, é porque nós precisamos expiar e vivenciar provas para a nossa evolução espiritual. Se nós não precisássemos disso, não seria no planeta Terra que nós estaríamos. Então, nós não precisamos ter dúvidas disso, de que nós precisamos, de que essas dores, essas dificuldades que nós temos são oportunidades de pagamentos de dívidas, são situações que nós teremos que passar. Na verdade, são oportunidades para pagamentos de dívida com desconto. Com desconto. E coisa assim que a gente vai ter que pagar. A gente vai ter que pagar essa dívida. A gente vai ter que vivenciar consequências das más ações que tivemos no passado. Então, se nós teremos que pagar, imagina um devedor que quer pagar, precisa pagar para se libertar da dívida, mas não tem a oportunidade. Ele não pode pagar. Ou ele não tem dinheiro, se a gente for falar de dívida de dinheiro, ou ele não tem, o credor não quer receber, ele quer pagar, ele precisa pagar, e ele não tem essa oportunidade. É difícil, não é? Então, por mais que seja dolorido ter que pagar dívidas, por mais que seja difícil essa situação, é uma oportunidade, e ainda uma oportunidade de pagar com desconto. Então, é dessa forma, que enxergando desta forma, que nós podemos compreender isso que está dizendo aqui, que eu vou até reler agora esse primeiro parágrafo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos atormenteis, portanto, quando sofrerdes. Agora, olhando desse ponto de vista que eu falei, enxergando dessa forma como uma dívida que eu quero pagar e tô buscando por essa oportunidade de pagar, não passa a fazer mais sentido isso aqui?
Mas ao contrário, bendizei a Deus Todo-Poderoso que vos marcou pela dor nesse mundo para a glória no céu. Ou seja, o nosso foco, se ele estiver na vida verdadeira, na vida que vale a pena, na vida que é eterna, no mundo, no reino verdadeiro que Jesus veio nos dizer, se nós queremos isso e não a glória da terra, que é passageira, efêmera e causa, no fundo, ela causa mais dor do que felicidade verdadeira, do que plenitude, do que evolução espiritual, se nós estamos focados nessa verdadeira, no reino dos céus que Jesus disse, aí a gente vai ficar feliz. Lógico que a gente não vai sair pulando de alegria, né? Mas a gente vai sentir no nosso espírito, no nosso coração, uma certa... um entendimento de que isso é para o nosso bem, vai nos fazer sentir uma satisfação, uma alegria no nosso coração. Que não é uma euforia, né? Nós não vamos sair comemorando a doença, por exemplo. Mas a gente vai entender que ela é necessária. E assim, não estou falando, mais uma vez eu digo, como já disse muitas vezes nos estudos anteriores, que não é pra gente se conformar. Não é pra gente falar assim, vou ficar aqui sofrendo mesmo, porque é isso que Deus quer. Não. Nós precisamos ter fé, coragem e força para modificar aquilo que é possível modificar. Buscar a cura, buscar a prosperidade, buscar a solução. Sempre buscar a solução. Para aquilo que não existe solução, aí sim cabe a resignação, né? Quem tiver interesse em saber mais sobre isso, nós já ultrapassamos 60 lives de estudo do Evangelho. E todas elas estão no canal do YouTube, que eu coloco aqui na descrição. É só você procurar lá, que fica bem mais fácil achar do que aqui no Face. E aí você procura pelo tema que você quer, que tá no título, ou pelo capítulo do Evangelho, que tá na descrição de cada vídeo. E eu falei já muitas vezes sobre isso, sobre esse pagamento de dívidas, sobre esse foco no reino dos céus e sobre essas possibilidades de crescimento que nós temos. Na verdade, não fui eu que falei, né? Eu apenas li o que estava no Evangelho e fiz alguns comentários. O que está no Evangelho. Sede pacientes. A paciência é também caridade, e deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Então, paciência é caridade. A gente ter paciência para com as situações. Confesso que para mim isso não é muito fácil. Não é que nós estamos numa fase aqui essa semana de falar das nossas dificuldades, né? No meu caso, ontem já falei, hoje estou falando também. No meu caso, eu preciso melhorar muito essa parte da paciência. A caridade da esmola dada aos pobres é a mais fácil delas. Você pegar um pão, uma cesta básica, não é que isso não tem valor, isso tem muito valor, mas é a mais fácil de todas. Quero ver ter paciência, né, dona Ana Paula? Quero ver ter paciência com aquilo que você discorda, com as coisas que você sabe que estão erradas. Que às vezes não é que a gente, posso eu estar enganada. Não, às vezes a gente tem certeza que a gente tá certo. E a gente tá mesmo. Mas mesmo assim, a gente deve ter paciência com o erro das pessoas. Até porque nós também erramos. E hoje eu já deixei preparado aqui para ler no final a prece que eu fiz, que eu escrevi, né? Que é a que eu comentei ontem sobre essa questão de ter paciência, de aceitar os erros das outras pessoas e tal. E aqui tá dizendo, tenha paciência. No entanto, há uma bem mais difícil, uma caridade mais difícil do que a de dar esmola, do que a de dar coisas materiais. No entanto, há uma bem mais difícil e, consequentemente, bem mais louvável, que é perdoar aqueles que Deus colocou em nosso caminho para nos servirem de teste em nossos sofrimentos
e colocar nossa paciência à prova. Não precisa falar mais nada, né? Sei que a vida é difícil, mas se compõe de 1000 coisinhas que são como alfinetadas que acabam por ferir. Mas é preciso observar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos em contrapartida. Então, ficar ligado, observando, tentando entender e buscar entender não, identificar as compensações e as contrapartidas que nós temos, com certeza, por estarmos aceitando a dor. Deixa eu só verificar uma configuração aqui rapidamente. Para melhorar aqui o visual. Não deu certo, depois eu vejo isso. Então, continuando aqui. Então, reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. O fardo parece menos pesado quando olhamos para o alto do que quando curvamos a fronte para a terra. Isso também é outra coisa que nós já conversamos naquela outra live que a gente falou sobre subir a montanha e olhar de cima, olhar o mundo lá embaixo, né? Olhar aquilo que a gente olha da nossa janela e enxerga só o que está perto. Subindo na montanha a gente enxerga o todo, a gente enxerga para onde estão indo as ruas do bairro e não só um pedaço, a gente enxerga tudo. Então, nós já conversamos sobre isso em algumas lives aqui. Essa situação de você conseguir olhar de cima, o que significa olhar de cima? Significa identificar que existe uma razão de ser em tudo o que acontece. E ficar grato, difícil, eu sei que é difícil, inclusive pelas coisas ruins. Porque isso nos faz diminuir o fardo, ameniza a dor. Porque tudo que a gente vê sentido fica mais fácil de vivenciar, fica mais fácil de fazer, fica mais fácil de aceitar, né? E encarar. Reconheceremos que as bênçãos são mais numerosas que as dores, gente, com certeza. Se a gente, por mais difícil que seja a nossa situação em algum momento da vida, se a gente olhar ao nosso redor, com certeza nós encontraremos pessoas que vivem situações mais difíceis e que gostariam de ter os problemas que nós temos, né? Se a gente olhar ao nosso redor, na nossa própria vida, por mais difíceis que sejam determinadas situações, a gente vai ver que tem mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. E que, repetindo, quantas pessoas gostariam de ter a vida que nós temos? Quantas pessoas trocariam sem pensar 2 vezes os problemas que elas têm pelos problemas que nós temos? Porque existem situações e problemas muito, muito mais difíceis do que os nossos, tá? Então, sempre olhar por esse lado, sempre procurar pensar dessa forma para amenizar um pouco a dor e o sofrimento. Coragem, amigos. O Cristo é o vosso modelo. Sofreu mais do que qualquer um de vós e não tinha nada de que pudesse ser acusado. Enquanto vós tendes vosso passado a expiar e tendes de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Esta palavra resume tudo. Então, é isso. Então, a gente tem o exemplo de Jesus que
sofreu tudo com muita resignação e muita paciência e com certeza sofreu mais do que nós sofremos, mas não cometeu nenhum erro. E nós com certeza cometemos. Então, na verdade, Jesus disse, né? Teu fardo é leve. Então é isso. Bom, então para finalizar, eu vou pegar um serzinho aqui que tá querendo chamar a minha atenção. Ó, aqui, ó. É a Patimezinha, olha aqui que bonitinha a Patimezinha. É uma filhinha de Deus junto com a gente aqui. Então, eu vou finalizar com uma prece que eu escrevi que tem tudo a ver com essa situação de nós buscarmos compreender situações e pessoas que nós não concordamos, que nós não gostamos, e sermos, como disse ontem, né? Como disse o Evangelho ontem, ser amável, afabilidade e a doçura, ser afável e doce. E que eu disse que eu tenho uma certa dificuldade com quando eu vejo aquela aparente amabilidade e por dentro existe um veneno. Então, eu vou ler aqui a prece e aí a gente finaliza. Vamos então elevar o nosso pensamento, pensar em Jesus, nos concentrar para fazermos essa prece de todo o coração. Eu te suplico, Senhor, que eu sempre me lembre que já fiz coisas que antes havia criticado e quando fiz achei boas. Que eu já fiz coisas das quais me arrependo, que muitas vezes preciso ser perdoada. Que ao lembrar da minha imperfeição e mudanças, eu possa amar absolutamente a todo e qualquer ser humano que cruze meu caminho, ainda que discorde de sua fala, ainda que me oponha a seus atos. Que eu me lembre sempre, Senhor, que todas as pessoas estão momentaneamente presas à ilusão da matéria, presas às suas convicções passageiras, mas que, em essência, são todos filhos iguais de Deus, cada um como eu, com seus enganos. Que eu me lembre sempre, Senhor, de que a aparência do mal é abstrata e que meu pensamento humano não é como o pensamento de Deus. Por isso, não cabe a mim determinar o certo e o errado. Eu te suplico, Senhor, que eu possa me lembrar de minhas próprias falhas e humanidades, mas que eu me ame incondicionalmente, pois assim amarei o que é diferente de mim e que penso ser mal. Que eu me lembre, Senhor, de que amar não significa concordar e que não cabe a mim, por falta de capacidade, julgar o que é bom e o que é mal. Que eu possa, Senhor, diante de tudo isso, serenar meus sentimentos, aquietar minha mente e que essa suavidade se reflita em meu semblante e minha afeição se torne agradável aos humanos, e assim eu possa servir melhor, me tornando digna de ser instrumento de sua vontade. Que assim seja. Então, um beijo para vocês e daqui a pouquinho vamos começar a dar continuidade ao estudo do livro que é Espiritismo, daqui 3 minutinhos.